Finalmente, a collab mais esperada do YouTube. Eu e minha mãe. Pode chamar as pessoas, pode chamar. Vem com a gente. Gente, estou aqui com Flávia Oliveira, mundialmente conhecida como minha mãe, entendeu? Decidi não fazer um vídeo com tema fechado primeiro. Vamos falar sobre várias coisas, com sugestões e perguntas que vocês mandaram. Qual foi a reação da sua mãe por você ter escolhido a mesma profissão que ela? Ah, foi uma surpresa incrível. Juro por Deus, porque eu sempre achei que a Isabela tinha uma baita vocação para o jornalismo, que era uma repórter mirim, pronta, pelo nível de atenção que ela tinha com as notícias. Vou contar uma história ótima. Ela tinha 3 anos de idade, a crise da desvalorização do real. E tinha os boletins direto da Bolsa de Valores de São Paulo. E um dia eu tô me arrumando no quarto, ela veio pequenininha assim, correndo e falou assim: mamãe, a Bolsa de Valores de São Paulo. Ela ouviu o repórter entrando na bolsa e achou que aquilo me interessava. Uma vez a gente passando também no túnel Zuzu Ângel, o cara deu uma fechada no carro, o Aidan dirigindo, e ela falou: eu vou anotar a placa e vou denunciar pro Anselmo Góes. Isso ela devia ter, tipo, sei lá, uns 7 anos. Então, sempre teve esse senso de observação das coisas, essa indignação, que é muito própria do jornalismo, e escrevia muito bem. No entanto, ela dizia eu queria fazer medicina a minha vida inteira. Eu sempre odiei jornalismo, eu nunca quis fazer jornalismo. Até que há 3 meses vestibular eu falei, então, vou fazer jornalismo. Vou fazer jornalismo. E, eu vou contar outra história dela, que ela detestava o jornalismo, e uma vez, assim, ela tinha, isso ainda estava na creche, então ela devia ter uns 4 anos de idade, brincando, assim, com uma boneca, penteando a boneca, falando, quando eu crescer, eu vou ser veterinária, porque fico em casa com a filha. E era porque eu saía, chegava muito tarde. Então, e dava plantão fim de semana. E dava plantão fim de semana, feriado. Gente, o meu primeiro plantão como jornalista, eu não acreditei. Sabe assim, quando você não acredita, o que eu tô fazendo com a minha vida? A senha é: não cuspa pro alto. Que cai na sua cara. Fala de como vocês são deusas, porque vocês são muito fodas. Ai, obrigada. Gente, obrigada. É muito difícil, Mas gente. Não tem como falar, né? Colar de beijos. Sobre te educar para ser livre. Um ser pensante, desconstruída e foda. Ai, obrigada. Como foi me educar, mãe? Não é simples educar filho. A gente se preocupa muito, até hoje. Eu acho que as minhas amigas, mães de meninos, especialmente meninos negros, sofrem mais. Eu vejo a preocupação, por exemplo, com o filho correr por conta desse estereótipo, né, dessa criminalização da pele preta, especialmente dos jovens negros. Mas mãe de menina tem muito pavor da violência doméstica, da violência sexual. Ficar monitorando isso e ter certeza de que a Isabela estaria em segurança foi uma coisa que me tirou muito sono por muito tempo. No mais, acho que era garantir uma educação de qualidade e dialogar muito, né? A gente sempre esteve muito junta. Eu andava muito com a minha mãe e muito com a minha filha. Então a gente sempre foi muito, muito próxima. Em alguma medida isso fez a Isabela amadurecer muito rápido, muito cedo, né? A gente convivia muito com adulto, com jornalistas. Então, assim, um senso crítico. Nossa Senhora. Acho que agora eu gosto mais de criança do que na época que eu era criança. Talvez. Minha irmã tem 7 anos, então eu cresci sendo filha única. E sempre fiquei rodeada de adulto o tempo inteiro. Então, comecei a falar cedo, né? Muito cedo, conversava, altos papos, altas decisões. Falou que ia sair de casa pela primeira vez aos 3 anos. E tô aqui até hoje. Pra não desembaraçar o cabelo. Eu falei, se for, vai com o cabelo desembaraçado. E depois chorei horas. Sempre fui independente. Eu tenho 2 perguntas minhas pra te fazer. A primeira é, contei em outro vídeo, que eu fiz transição capilar e que minha mãe entrou nessa comigo imediatamente. É verdade. Faz 3 anos. Agora você está com seu cabelo já 100% natural também. Eu queria saber como foi pra você o processo de transição capilar. Foi sofrido. Foi duro. Nossa. Tem um momento, assim, que a gente não se reconhece, né?
Isso até foi uma coisa que você me falou. Você nem sabe como é seu cabelo? Depois de 20 anos de relaxante, né? Que eu fazia. Embora eu nunca tenha usado cabelo liso, alisado, assim. Eu vou ter que botar uma foto aqui chapinha, pra vocês verem do cabelo antes e depois. Completamente diferente. E o meio do caminho, você fala, caramba, e dava um trabalho monstro, porque ou era babyliss, né, para dar uma uniformizada, especialmente sendo da TV, né? Ou era com bobs, né? Eu comprei bobs e revivi a minha adolescência, que eu dormia de bob todo dia, depois fazia touca. Gente, a tortura a que nós, mulheres negras, meninas negras, éramos submetidas no passado, era um negócio colonial. Eu lembro que a minha mãe alisava meu cabelo desde muito cedo. Saía de Irajá para ir na Pavuna fazer chapinha. Era tipo uma tesoura de ferro que esquentava na boca do fogão. Aquela coisa esquentando ali, as mechas do cabelo e aquilo sendo... Então, assim, queimava o couro cabeludo. Depois pasta, depois enê. Até a soda cáustica. Tudo, até o alisante tinha em seu composto soda cáustica, que queimava, porque se você quisesse ficar mais tempo, para o cabelo ficar mais relaxado, tem que aguentar o troço e ardendo. Então, assim, é uma coisa absurda. E o próprio ato mesmo de desembaraçar, né? Escova de cabelo era um instrumento de castigo físico. A gente apanhava com a escova. E é verdade, você chorava penteando o cabelo e tomava umas trauletadas com a escova para parar de chorar. Foi uma experiência nova, estranha, algo assustadora e hoje, do alto desses 3 anos de transição, absolutamente libertadora. Outra pergunta que é minha também. Fiz um post na Consciência Negra ano passado, vou deixar a foto aqui do post, vocês procurem no meu Instagram, que eu falei sobre a primeira vez que eu lembro de ter reproduzido racismo quando eu tinha uns 7 anos no máximo. E eu lembro do esporro que você me deu e eu não sabia se você lembrava deste fato. Você lembra deste fato? Não, você fala de um episódio na cozinha, né? Eu lembro de um outro episódio no carro, mas que você era menor e a gente estava na Avenida Brasil e você fez algum comentário sobre um morador de rua, uma casa de morador de rua, uma casa assim na rua, com esse estranhamento de quem vem de classe média, de playground. E eu lembro de ter dado uma bronca assim. Sabe de onde você veio? Daí. Nunca mais você vai chamar essas pessoas de pobre ou feia, era alguma coisa assim. E na segunda-feira seguinte, tinha uma coisa de começar as aulas, eu acho que era escola nova, eu não sei o que era, que tinha uma moça da condução, que provavelmente era negra. Até hoje eu não soube. Como é que foi na escola? Como é que foi na condução? Não sei o que lá. E aí você falou assim... foi legal. Eu falei, como é a moça do ônibus? Ela é bonita? Aí você falou assim, todas as pessoas são bonitas, mamãe. Tipo... Gente, eu era uma criança insuportável. Era. E é engraçado isso, porque tem uma coisa de... Agora eu até penso muito. Hoje eu me acho muito ativista, de uma forma muito consciente, mas eu sempre fui ativista de uma forma não tão consciente, não tão letrada. Quando as pessoas me perguntam, como foi crescer e ser educada por uma mãe feminista? Assim, a minha mãe sempre foi feminista. Eu enxergo hoje a minha mãe como uma mulher feminista que me deu uma criação feminista, os meus pais, né? Mas a gente não usava essa palavra. Minha mãe, em nenhum momento eu lembro que ela ter virado pra mim e falar, não, o feminismo é tal coisa, não existe padrão de beleza. Sabe assim, eu não lembro desses discursos, dessa forma como a gente fala hoje, como provavelmente muitas das pessoas estão criando os filhos hoje, né? Livrinhos de criança feminista. Gente, não tinha isso, era all. Eu tenho plena noção de que eu fui criada numa família que prezava muito, que sempre falou sobre feminismo, sobre questão racial, sobre racismo, mas isso de forma muito naturalizada, não era uma bandeira. A minha militância, o meu ativismo e tal, ele foi ganhando corpo no sentido mais acadêmico, de conhecimento, de leitura, de nomes, de rótulos. Mas eu sempre fui assim. Meu presente de 1 ano de idade para Isabela foi uma boneca negra.
Eu vi na revista Raça, recém-lançada, né, nos anos 90. Em 2003 eu comprei o boneco do Martin, que era Martin Luther no King. Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. Então, assim, isso sempre teve presente, né, essa questão da condição feminina, de se bater contra, né, o machismo, essa objetificação, a sexualização da mulher negra. Eu sempre fui muito atuante nisso, mas de uma forma E eu, intuitiva. obviamente, cresci ouvindo as histórias dela. Era assim, vem cá que eu vou te dizer que o mundo é não mau, isso. né? Foi muito natural durante a vida. E eu acho que isso que fez eu me identificar com o feminismo. Minha identificação foi muito fácil, foi muito rápida. Eu só fui dando nome ao que eu já achava, entendeu? Outra pergunta que mandaram é como é ser mulher negra dentro de uma elite branca? Sempre que essa pergunta me aparece, ela me remete ao sentimento de solidão. Na minha época, foi muito solitário, né? À medida que eu fui avançando aí, fazendo esse percurso da mobilidade social... Mas, você foi percebendo que você tinha uma sensação de pertencimento X e ao longo da sua vida, quando você foi ascendendo, ela foi diminuindo? Em relação à origem... E não aumentando exatamente na mesma proporção em relação ao destino. Você começa a sentir uma inadequação muito, muito grande. E isso, ao longo desses anos, é por isso que eu percebo essa mudança, que não estava posta nos anos 90. Então, eu viajava, os meus amigos negros, ou meus parentes e tal, não viajavam. Entendeu? Então, e ao mesmo tempo, eu era, via de regra, a única negra naquele ambiente embranquecido, seja no mercado de trabalho, seja na vida social, nos lugares que eu passei a frequentar. Essa perspectiva de você ser um elemento raro, ela é muito desconfortável e dá uma sensação de solidão muito grande. Pois é, a minha visão é completamente diferente. Eu também, mas ao mesmo tempo eu também acho que o momento que eu mais me sinto parte de algo acolhida e com pares que façam sentido é agora. Principalmente pela proximidade que a internet me deu de muita gente, conheci muita gente. Eu já cresci na classe média, então estudei em colégio particular a minha vida inteira, em colégio de elite, bilíngue do Rio de Janeiro. A minha história com o meu colégio é incrível, os meus melhores amigos da vida eu fiz no colégio, até hoje, a galera que eu encontro, que eu saio, que eu conto tudo, as minhas melhores amigas são do colégio. Só que, assim, no meio disso tudo, tiveram vários episódios de racismo, comigo, com cabelo, com cor, anonimamente na internet, comentário que colegas faziam na sala de aula. Então, assim, eu sempre não me senti, de fato, parte daquele lugar, apesar de ter sido muito feliz ali com as minhas amizades. Mas é muito difícil, né? No prédio que a gente mora, nós somos as únicas pessoas negras do prédio, moradoras daqui. Mano, sei lá, acho que talvez até da rua, sabe assim? Eu não encontro pessoas negras na rua que eu moro, na minha academia que eu malho, no meu bairro, são pouquíssimas. Não é uma coisa simples, ainda mais quando você tá em construção da sua autoestima, né? Na adolescência, todas as pessoas que você convive são brancos, todos os seus amigos são brancos, as pessoas que você se relaciona são brancos. E é muito difícil mudar isso quando você é jovem, não tem tanta possibilidade de liberdade de quebrar essa bolha. Agora, nos últimos tempos que isso tem mudado, um pouco, também porque eu acho que a gente se abriu para conhecer e frequentar e fazer amizade com outras pessoas, ajudaram, com né? as redes Criar sociais. redes de relacionamento. E sobre essa sensação de pertencimento, um dos lugares onde eu me sinto muito confortável e parte, né, é o samba. Você está ali naquele ambiente absolutamente homogêneo do ponto de vista étnico-racial, então não tem... né, você está camuflado, pode ser o que você quiser. Isso eu acho fabuloso. E isso é muito louco, porque como eu cresci na Tijuca e depois vim morar na Zona Sul, mas eu não tenho nenhuma sensação de pertencimento com o lugar que eu moro. Eu tenho pavor da minha vizinhança, eu acho tudo de quinta, eu acho meus vizinhos uó. Então, assim, não é um lugar que eu me identifique, que me dê uma sensação de que eu sinta que eu faço parte desse lugar e que esse lugar me acolhe de algum jeito. Eu tenho uma sensação, uma memória afetiva muito mais de Irajá, que é onde minha mãe nasceu e que eu passei momentos da minha infância, e no Valqueiro, que era onde a minha outra avó morava, que eu também passei momentos da minha infância, mas que eu nunca morei,
Mas eu tenho uma relação muito mais afetiva, de memória emocional com esses lugares do que com os lugares que eu sempre morei. Então, assim, ainda que hoje a gente tem muita consciência, a gente tem noção do lugar que a gente ocupa, obviamente dos nossos privilégios de ocupar esses lugares e também das dificuldades de ser as únicas ocupando esses lugares, porque é muito solitário, mas ainda não é confortável, não é confortável. Entrar numa loja e a vendedora não te atender direito, sabe assim, não... Ou se arrumar para ir no hospital. Tem isso, se arrumar para ir no hospital particular da Zona Sul. Muito... A mulher, você já sente que a mulher tá ali esperando para falar que o seu plano não aceita. Exatamente. Mas que o seu plano aceita aquele lugar. Apesar do conforto físico estrutural ser maravilhoso, né? Claro, você morar numa área privilegiada da cidade, você ter acesso a tudo. Mas, assim, a sensação de pertencimento não existe. E pra mim nunca existiu. Porque... Então, vou contar mais uma coisa. Eu morei no Irajá até 22 anos, né? Me casei com o pai dela. A gente foi morar no Meia. Quando eu engravidei, a gente mudou do Meia para Tijuca. Ficamos 12 anos né, na Tijuca. E estamos há 11 anos, né? Fazendo 11 anos na Zona Sul. Invariavelmente, se eu sonhar com casa, é o apartamento de Irajá. 27 anos eu não moro em Irajá. Isso é uma sensação de pertencimento, né? Por mais que aquele seja de longe o apartamento mais desconfortável que você já morou na vida, menor. Mais precário, menor, né? Menos infraestrutura, com menos conforto, nananã. É onde tudo se completa. É a casa. Loucura. Adorei. Voltem sempre. Vamos fazer mais, é só o primeiro, entendeu? Só pra dar o start. Altos projetos. Vem aí, altos projetos. Compartilha, ativa o sininho, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, de nossas redes sociais. Um beijo.